Vamos lá. Ah, bom, gente, boa tarde. Eu sou Wesley e junto com o Lucas a gente vai fazer uma apresentação sobre Fine Tuning e Masked Language Models. Essa é a agenda da nossa apresentação. Começaremos falando um pouco, uma breve introdução, apresentando limitações das abordagens vistas anteriormente. Depois nós introduziremos codificadores bidirecionais de transformadores e o processo de treinamento. E em seguida, a gente vai falar sobre o mascaramento de palavras e spams, bem como a predição de próxima frase, e que é uma técnica importante no pré-treinamento de modelos de linguagem. E avançando, nós discutiremos o aprendizado por transferência através de ajuste fino, fine tuning, e como ele pode ser aplicado a várias tarefas de NLP, como classificação de sequências, classificação de sequências em pares e rotulagem de sequências. Além disso, nós também examinaremos o fine tuning para aplicações baseadas em spans, que são especialmente úteis em tarefas como resposta a perguntas e vinculação de entidades. Por fim, concluiremos a apresentação com algumas considerações finais sobre as técnicas e abordagens discutidas e forneceremos referências para aqueles que desejam aprofundar-se ainda mais no tema. Vamos lá. Anteriormente, vimos como pré-treinar modelos de linguagem de transformadores e como esses modelos pré-treinados podem ser usados como ferramenta para muitos tipos de tarefas de processamento natural de língua. Os modelos apresentados para essas tarefas foram modelos transformadores causais ou da esquerda para a direita. Embora esses modelos tenham revolucionado esse campo e produzido resultados impressionantes, eles possuem várias limitações. Então, para citar algumas, a gente tem o contexto unidirecional, onde esses transformadores eles processam o texto da esquerda para a direita. Isso implica que eles levam em consideração apenas o contexto que precede um determinado token, e, como resultado, isso limita a sua capacidade de capturar informações de tokens futuros, que podem fornecer um contexto valioso, levando a representação em previsões abaixo do ideal, por fim. Outra limitação é uma decodificação ineficiente, né, que diz respeito à fase de decodificação, onde esses modelos causais geram um token de texto por vez, pode ser computacionalmente caro, principalmente para sequências longas, e esse processo ele pode resultar em tempos de inferência mais lentos em comparação com modelos que permitem processamento paralelo de tokens. Sobre o sobreajuste e memorização, esses modelos, particularmente em casos onde é a aplicação de grande escala, esses transformadores causais eles são propensos a sobreajustar e memorizar padrões específicos dos dados de treinamento, e isso pode resultar em modelos com um bom desempenho em determinadas tarefas, mas com dificuldades para generalizar em cenários novos ou inéditos. Também tem um lado ético que preocupa, né? Esses transformadores eles podem inadvertidamente aprender e propagar vieses presentes nos dados de treinamento, e isso leva a resultados que podem ser tendenciosos, ofensivos ou até mesmo inapropriados. Isso levanta preocupações sobre as implicações éticas do uso de tais modelos em aplicações do mundo real. Também existem muitas outras, mas é só basicamente para contextualizar um pouco essas limitações e o que a gente vem vendo. Para superar essas limitações, os pesquisadores exploraram outros paradigmas, como os transformers bidirecionais e outras variantes que podem capturar o contexto da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, aprimorando, então, a compreensão geral do texto e fornecendo representações mais precisas. Esse paradigma ele representa um desenvolvimento inovador no campo, né, do processamento natural de língua, que melhorou significativamente a compreensão do contexto textual e o desempenho de várias tarefas, e ao contrário dos modelos causais tradicionais, que processam texto de maneira linear, os codificadores bidirecionais eles capturam o contexto de ambas as direções, permitindo, então, a representação mais rica e precisa do idioma.
Então, um exemplo-chave de um codificador transformer bidirecional é o BERT, introduzido por Devlin colaboradores em 2019, e o BERT ele é pré-treinado em grandes quantidades de dados de texto não anotados, usando duas tarefas não supervisionadas: a modelagem de linguagem mascarada, ou Masked Language Modeling, ou MLM, e previsão da próxima frase, ou Next Sentence Prediction, NSP. Essa fase de pré-treinamento, ele permite que o BERT aprenda representações de linguagem geral, que podem, então, ser ajustadas em tarefas específicas de processamento natural de língua supervisionadas, como análise de sentimentos, reconhecimento de entidade nomeada ou resposta a perguntas. O BERT ele evoluiu para outros modelos, como o Roberta e o SpanBERT. Bem, essa figura aqui, ela ilustra o fluxo de informações na abordagem puramente causal, né, da esquerda para a direita, e como pode ser visto o cálculo do estado oculto, e aqui nessa imagem o estado oculto refere-se às representações vetoriais intermediárias desses tokens de entrada com vários estágios das camadas do modelo, em que em cada ponto, né, no tempo, é baseada apenas nos elementos atuais e anteriores da entrada, ignorando potencialmente informações úteis localizadas à direita de cada decisão de marcação que o modelo faz. Então, o maior diferencial dos codificadores bidirecionais é que eles superam essa limitação dos modelos causais, permitindo que o mecanismo de autoatenção alcance toda a entrada, conforme, né, mostrado aqui, né, nessa figura. Agora é o Lucas. Exatamente. Agora, continuando aqui nessa parte do Bidirectional Transformer Encoders, voltando atrás um pouco, esse X1 até XN representam as entradas são os termos do texto que a gente está entrando no BERT, e os outputs são esse Y1 até o YN. Os vetores de saída eles são mais contextualizados, usando a informação de toda a sequência, ao invés de fazendo da esquerda para a direita. Eles chamam de bidirecional, mas não necessariamente. Uma palavra melhor é que ele não é que ele lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e sim que ele lê a frase como um todo, né? Pode passar para o próximo. Aí a gente vai gerar aqui esse Q é uma query, o K é uma key e o V é um value. Eles são criados a partir dessas matrizes aqui, WQ, WK e WV, que elas são treinadas previamente. E a gente produz esses vetores Y e I, que eles são correspondentes a cada um dos vetores X e Y que tem lá atrás. Então, eles são calculados aqui a partir desse somatório, onde o alfa ele é feito de um cálculo a partir do softmax, que é quando você tem uma saída que são vários valores, mas você precisa meio que normalizar esses valores, que nem esse acontece na regressão logística ou qualquer problema de classificação multi-output, você tem que normalizar a partir dessa função softmax, que é basicamente você fazer o exponencial do que você deseja calcular, o output, e dividir pelo o valor exponencial de todos, a soma de todos os valores exponenciais de todas as saídas. Tá? Pode passar. Aí a gente tem aqui uma representação dessa matriz, que é N por N, porque são N entradas e N saídas. Eles são... a partir dela que permite toda essa questão do bidirecional do BERT. Né? Pode passar. É isso que eu mostrei aqui. Tem essa questão do self-attention, que é obtida a partir do softmax vezes o vetor do value, né? E aí você tira essa questão de uma mask que é obtida mais de maneira causal. Wesley. Bom, aqui tem um exemplo de um bloco de transformer, né, de encoder. Nesse bloco aqui mostra o fluxo de entrada das informações, né, em vendedores e do processamento da informação.
e aqui tem a informação onde tem a eliminação, né, da máscara causal, e a apresentação do New Training Scheme, que é basicamente uma closed task, que tem um exemplo de onde as palavras elas são aleatoriamente escondidas, né, e o modelo tem que fazer uma atenção, uma tarefa de prever essas palavras. E aqui, já entrando um pouquinho na parte da tarefa de masking words, é uma tarefa tradicional, né, do approach tradicional, desenvolvida também por Devlin e colaboradores, e usa texto não anotado de uns corpos grandes, corpus grande. Um sample randomizado de tokens para cada sequência de treinamento é selecionada e usada na tarefa de treinamento. Okay? E essa tarefa tem o objetivo de predizer o input original para cada token mascarado, usando o encoder bidirecional. A CE, a função de CE, aqui ela tem, dessas predições, ela guia esse processo de treinamento, e todos esses inputs desses tokens, eles têm um papel fundamental na camada de alta tensão, né? Mas somente os tokens sampleados eles são usados para o treinamento. Então, esse token ele é usado de 3 formas. Primeiro, ele é replaced, ele seria, né, retirado e colocado como token mask, e depois o token ele é alterado, né, com outro token do vocabulário, e ele é randomicamente sampleado baseado nas probabilidades de Unigram, ou então ele é deixado, né, sem mudanças. No BERT, 15% desses tokens eles são sampleados para o treinamento, e desses 15%, 80% são retirados com um mask, 10% são deixados não mudados ou randomicamente selecionados, e o restante é deixado sem nenhuma mudança. Lucas? Oi, então, agora falando da masking words, nessa figura a gente está mostrando aqui toda essa questão que a gente falou de que a gente entra com essa sequência XI, tá? X formado, cada I é um desses termos. Aí ele entra de novo no BERT e é feito aqueles cálculos, né? É feita a multiplicação desse vetor X por essa matriz de pesos, e a gente aplica o log dessa saída YI, e a gente consegue botar dentro desse mask, né, as palavras que provavelmente se encaixariam naquele texto. Então, aqui nesse texto a gente tem so long and, quer dizer, aí a palavra está no treino, a gente fala que é long, aqui o ideal seria que fosse long, aí and thanks for all the fish. Isso pode ser obtido a partir desse modelo de treino que é de Masked Language. Aí pode passar. Aí é natural a gente entrar no NLP com esse tipo de situação, que a gente coloca não só uma palavra ou um token, a gente não vai trabalhar só com isso, e isso não vai ser só para preencher termos essas masks no texto, mas também pode ser usado para essa questão de geração de resposta para você chega com uma pergunta, né, que vem em um conjunto de termos, ele responde, tipo um chat GPT, por exemplo, e o synthetic parsing. Pode passar.
E esse span é uma sequência de uma ou mais palavras contíguas e elas se referem ao processo de, em alguns momentos, ou fazendo hiding ou masking dessas sequências de palavras do modelo que a gente fez durante o treinamento. E ela veio a partir do Span BERT, né, que é aquela questão do BERT, mas só que o Span, e do Josh aqui em 2020. E vem a partir de uma distribuição geométrica o tamanho desse span que vai sair, e a gente escolhe sempre a gente faz um sampling a partir dessa distribuição geométrica, a gente escolhe a partir dessa distribuição geométrica o tamanho desse span. E pode passar. Assim que você escolhe todas as palavras que junto com o span vão ser substituídas, você usa nesse mesmo esquema dentro do BERT. E o aprendizado por span BERT aumenta essa questão do MLM, e aí com justamente essa componente que é o Span Boundary Objective, que é o SBO. E a gente, com o SBO, com a habilidade do modelo que a gente tem em predizer palavras, junto com esse mask span. Pode passar. Essas aqui são as contas daquele log que a gente fazia justamente para achar, a partir dessa distribuição geométrica, qual devem ser as palavras a serem escolhidas desse SBO. Então, aqui o S, elas são a posição que a palavra estava antes do span, e esse índice E aqui, que a gente tem na probabilidade condicional do X, é o índice da palavra depois do fim do span. E aqui aquela questão do softmax também, para falar para o Z justamente qual é o Z é obtido justamente a partir da palavra que está em posição na posição inicial S aí você pega o E, faz o E de S e calcula o softmax para obter o Z. Pode passar. Vai aí, Wesley. Bom, aqui é basicamente o que o Lucas acabou de falar, né? Só que de uma forma mais de imagem. Então, falando agora um pouco sobre a predição da próxima frase, o NSP, ela é uma outra tarefa de pré-treinamento usada em modelos de processamento de linguagem natural, principalmente no contexto do treinamento de codificadores bidirecionais de transformadores, como o BERT. O principal objetivo da NSP ela é ajudar o modelo a aprender a coerência no nível da frase e entender as relações entre as frases de um texto. Algumas aplicações de NSP ela incluem a detecção de paráfrase, implicação e coerência de discurso. Na tarefa de NSP, o modelo ele recebe duas frases de entrada, a frase A e uma frase B. O modelo deve, então, né, prever se a frase B é a próxima frase que segue a frase A no texto original, ou se é uma frase aleatória retirada do corpus. E para realizar essa tarefa, o modelo é treinado em um grande conjunto de dados com pares dessas frases. Metade, né, 50% das quais consiste de pares coerentes, ou seja, a frase B ela segue a frase A, e essa outra metade elas são pares incoerentes. Ou seja, é o caso onde a frase B ela é simplesmente uma frase aleatória. Para treinar o modelo na tarefa de NSP, essas duas frases de entrada elas são alimentadas no modelo concatenadamente. Então, ela geralmente com tokens especiais, como o CLS no início, e CEP usados e o token CEP usados para separar essas frases. O modelo ele processa a entrada concatenada e gera uma probabilidade de a frase B ser próxima à frase após a A,
E também esse modelo ele é treinado usando a função de perda de classificação binária para otimizar a precisão na previsão. Ao aprender a realizar NSP, o modelo ele obtém uma compreensão do fluxo lógico e ele faz uma coerência em cima do texto. E isso vai resultar na melhoria do desempenho em tarefas subsequentes que exigem a compreensão das relações entre as frases passadas, como, por exemplo, essas atividades poderiam ser sumarização de texto, resposta a perguntas e também geração de texto. Aqui, né, no cálculo mostrando o NSP Loss, temos a matriz de peso, que ela tem dimensões 2 vezes DH, onde DH é a dimensionalidade da saída do estado oculto pelo codificador bidirecional, e essa matriz de peso ela é usada para calcular o produto escalar entre o vetor de saída HI e da camada final associada ao token CLS e os preços de classificação de matriz WNSP, que são passados por uma função softmax para obter a distribuição de probabilidade sobre 2 rótulos possíveis, o isNext ou not next, que são os rótulos das frases, para um determinado par de frases. A equação YI, onde tem a aplicação da softmax, ela vai se referir ao cálculo da distribuição de probabilidade entre esses 2 rótulos possíveis, isNext ou not next, para um determinado par de sentenças, e aqui o vetor HI ele vai representar o vetor de saída da camada final associada ao token CLS, e WNSP é o conjunto aprendido de pesos de classificação. Na função softmax é aplicado o produto escalar desses 2 vetores, como o Lucas já falou anteriormente, e aí então obtém-se a distribuição de probabilidade sobre os 2 rótulos, e especificamente Y vai representar a probabilidade de que o par de sentenças seja rotulada e isNext, dado o par de sentenças de entrada e esses pesos calculados. Então, a figura ela dá uma representação geral, porque eu acabei de dizer, e também mostra os tokens, né? Então, nesse exemplo de perda de NSP, calculada para um par de sentenças, né, esse modelo BERT, a figura vai mostrar essas 2 sentenças, separadas por o token CEP e o token correspondente e as incorporações de segmento para cada token nessa sentença. O modelo ele usa essas incorporações como entrada e calcula essa distribuição de probabilidade em SNECT, e se a segunda frase for realmente próxima no texto original, ou not next, se não for. E então a figura está mostrando, né, como esse cálculo acontece, o fluxo desse cálculo. Agora, falando um pouco sobre o ajuste fino, esse ajuste fino ele vai envolver o aproveitamento de um modelo pré-treinado, ou seja, esse modelo já aprendeu padrões gerais, características ou representações de um grande conjunto de dados, e então temos que adaptá-lo para realizar uma tarefa específica usando um conjunto de dados rotulado que geralmente ele é menor. E esse processo ele vai consistir geralmente em 2 etapas principais. O pré-treinamento, que é a fase onde o modelo ele é treinado em grande corpus de texto usando técnicas de aprendizado não supervisionado, né, como a modelagem de linguagem mascarada, que já falamos, e o fine-tuning ou ajuste fino em si, onde esse modelo pré-treinado ele é treinado adicionalmente em um conjunto de dados rotulados, menor, né, específico para a tarefa-alvo. E então exemplos aqui seriam análise de sentimento, respostas às perguntas, o reconhecimento de entidades nomeadas, são exemplos.
E esse ajuste fino, ele possui várias vantagens em relação ao treinamento de um modelo do zero. Para citar alguns exemplos aqui, tem um exemplo de eficiência, por requerer menos dados, também tem um melhor desempenho, por alcançarem uma maior precisão na tarefa e na tarefa-alvo, né, e generalização disso, já que esse ajuste fino, essa tarefa, ela vai permitir que o modelo ele generalize melhor para novas tarefas e conjuntos de dados. Então, isso reduz, de certa forma, o risco de sobreajuste ou overfitting. Ai, Falando um pouco sobre sequence classification, nesse tipo de tarefa, uma sequência completa de entrada ela é atribuída uma única classe ou categoria. E no ajuste fino, um modelo pré-treinado, como o BERT, ele é adaptado para tarefa de classificação de sequência, possivelmente adaptado. Para isso, um vetor ele é adicionado ao modelo para representar a sequência completa, e esse vetor ele é chamado de embedding de sentença, né, pois ele se refere à sequência inteira, e ele é usado para capturar informações relevantes sobre a sequência como um todo e auxiliar o modelo na determinação de classe ou categoria correta. Aí, no caso do BERT, o token CLS ele desempenha um papel deste embedding de sentença, e durante o treinamento e inferência, o token CLS ele é inserido no início da sequência de entrada, e ao passar pela arquitetura do modelo, o token CLS ele captura informações contextuais de toda a sequência, e no final do processo, esse mesmo token ele contém informações relevantes que representam a sequência inteira. Então, exemplos de aplicação são aqui escolhi 3, né? Tem a detecção de spam, análise de sentimentos e classificação de top. Tem um exemplo que é dado pelo capítulo do livro, que para ajustar o BERT, né, para essa tarefa, em um conjunto de pesos, né, WC, ele é aprendido a mapear o vetor de saída para o token CLS e YCSS para um conjunto de pontuações sobre as possíveis classes de sentimento. Então, assumindo para a tarefa de classificação de sentimento de 3 vias positivos, de 3 vias, né, sendo positivo, negativo e neutro, e dimensionalidade DH para o tamanho dessas camadas ocultas do modelo de linguagem WC, será uma matriz de 3, né, de dimensionalidade 3, e durante o ajuste fino, o texto da entrada ele é passado pelo modelo BERT pré-treinado para gerar o vetor de saída para o token CLS e CLS, como já dito anteriormente, e este vetor de saída ele é então multiplicado pelos preços de classificação aprendidos do WC, e o vetor resultante é passado pela função softmax para gerar uma distribuição de probabilidades sobre as 3 classes de sentimentos possíveis. A classe com a maior probabilidade ela vai ser atribuída como rótulo de sentimento previsto para o texto de entrada. No geral, este exemplo ele demonstra como o BERT ele pode ser ajustado para uma tarefa específica, foi a classificação de sentimento, né? E aprendendo através de um conjunto de pesos específicos da tarefa que mapeiam a saída do modelo BERT pré-treinado para os rótulos de saída desejados. Essa aqui é basicamente a figura, também mostrando nessa sequência de palavras de entrada, passando por um codificador de transformador bidirecional para gerar uma sequência de token, saída para o token CLS, que é anexada à sequência de entrada e é então usada como entrada para um classificador simples que toma a decisão final de classificação. E aí, durante o ajuste fino, os pesos desse classificador
são aprendidos usando dados rotulados no conjunto de treinamento. A saída desse classificador é, portanto, uma distribuição de probabilidade sobre esses possíveis rótulos de saída. E o rótulo com a maior probabilidade é atribuído como rótulo previsto para a sequência de entrada, como também citei anteriormente a dizer, né, sobre as probabilidades. Bom, aqui também tem uma outra aplicação que está lá no livro, que é a classificação de sequência em pares, e essa é uma tarefa que envolve a comparação de duas sequências de entrada. Normalmente, essas sequências de entrada elas podem ser frases ou passagens dentro de um texto, diferente, né, anteriormente, que era, por exemplo, palavras, e a determinação de a relação com a base em um conjunto pré-definido de categorias. Então, o objetivo é atribuir uma classe ou categoria ao par de sequências em vez de sequências individuais, como eu já falei, e exemplos comuns de tarefas de classificação de sequência de pares, elas vão incluir NLI, né, inferência de linguagem natural, que é, dado uma premissa ou uma hipótese, o modelo determina se a hipótese ela é vinculada, contrariada ou neutra com respeito à premissa. É a identificação de paráfrase, que o modelo busca determinar se, dado duas sentenças de entrada, tem o mesmo significado ou similar, e similaridade textual semântica, o STS, onde o modelo ele vai atribuir um score de similaridade a um par de sentenças, indicando se existe certo grau de similaridade semântica entre elas. Durante o ajuste fino dessa tarefa, pares de sentenças rotuladas dos dados de treinamento supervisionados são apresentadas ao modelo para serem treinados. Esses pares eles podem ser utilizados as tarefas como já falei, né? Similaridade semântica, enfim. Assim como na classificação de sequência, o vetor de saída aqui ele está associado ao token CLS, e no início da entrada ela representa a visão do modelo, né, sobre o par de sentenças, e este token ele vai ajudar a capturar informações contextuais relevantes de ambas essas sequências. Para performar essa classificação, o vetor CLS ele é multiplicado por um conjunto de pesos de classificação aprendidos, e ele passa por uma função softmax também para gerar previsões de rota. Portanto, enfim, essas previsões elas são utilizadas para atualizar os pesos do modelo durante essa etapa de treinamento. E o processo de otimização ele vai ter um objetivo, né, minimizar a diferença entre as previsões e os rótulos reais. Isso vai, por fim, melhorar a capacidade desse modelo de classificar esses pares corretamente. Então, tem um exemplo que ele é dado no livro também, que é o de classificação de vinculação com o conjunto de dados Multi-Generic Natural Language Inference, ou Multi-NLI, e ele é fornecido para ilustrar, né, esse processo de ajuste fino desse modelo. Esse é o dataset fornecido pelo Williams e colaboradores, e nesse conjunto de dados ele contém pares de sentenças rotuladas como implica ou contradiz ou neutra. E para descrever a relação entre o significado da primeira sentença, né, ou seja, a premissa que com a hipótese, que é a segunda, com a segunda presença, ele faz um classificador para a tarefa
onde os pares, né, premissa e hipótese, são passados com um codificador bidirecional, e o vetor de saída para o token CLS ele é usado como entrada para o cabeçalho de classificação. E durante a etapa de ajuste fino, o que ele faz? Esses pares de sentenças, eles rotulados, né, como dados de treinamento supervisionado, são apresentados ao modelo, e o vetor de saída associado ao token CLS anexado, ele vai representar a visão do modelo do par de entrada. E executando essa tarefa de classificação, o vetor CLS ele é multiplicado por um conjunto de pesos de classificação de aprendizado, e ele também é passado por um softmax para poder gerar as previsões do rótulo. Então, tem muitos softmax em todas as tarefas que a gente está passando aqui. E, por fim, né, esse processo de ajuste fino, ele vai usando esses dados do dataset para treinar os parâmetros adicionais e específicos do aplicativo. Então, aqui tem também, né, nessa figura 8, a representação, né, de exemplos de classes extraídas do corpus do Multi-NLI dataset. Muito bom. Aí nessa E parte... tá bom, sim, pode ir. pode ir, Aí eu ok. acho. Vai. Então, essa aqui, iniciando, né, a parte de rotulagem de sequências, ela também é conhecida como sequence tagging ou sequence labeling, e ela é uma tarefa em que cada token em uma sequência de entrada ele é atribuído para um rótulo ou categoria com base em papéis ou propriedades. Então, o objetivo principal dessa tarefa, ela pode ser prever um rótulo para cada token da sequência, levando em consideração o contexto, tanto o contexto e a relação entre os tokens. Então, a rotulagem, nessa tarefa, ela envolve atribuir rótulos, né, categorias individuais, e o objetivo aqui, como citado, é prever um rótulo para cada token nessa sequência. E exemplos de tarefas para rotulagem de sequência, ela incluem etiquetagem de parte do discurso, part of speech tagging, que atribui categorias gramaticais como substantivo, verbo, adjetivos, enfim, cada palavra a uma frase. Reconhecimento de entidades nomeadas, né, e que identifica e classifica entidades nomeadas em um texto, como nomes de pessoas, organizações, locais, datas, e rotulagem de papel semântico, onde atribui papéis semânticos a palavras ou frases em uma frase como agente, paciente ou ação. Pode ir, Lucas. Exatamente. Essa questão da sequence labeling, você pode definir, né, um tag, como o Wesley falou, para cada termo de uma sequência de entrada. Então, você pode começar a entender relações entre termos de uma sequência a partir de como elas acontecem. Com essas tags, você pode ver que algumas palavras elas acontecem juntas. Por exemplo, você pode ter uma frase: o gato pulou sobre o muro. E você pode colocar para cada termo, por exemplo, ou é um artigo, o gato é um substantivo, pulou um verbo. Essas são as tags, no caso. Você pode começar a reparar que, por exemplo, essas palavras, esses tipos, por exemplo, artigo e substantivo, eles acontecem geralmente de maneira concomitante, né? E você pode começar a trazer essa ideia de sintaxe das frases a partir do sequence labeling. Então, no fim das contas, o YI, que é a saída do modelo que a gente está treinando, ela vai corresponder ao token de cada uma
cada um dos termos de entrada, o x, y, que a gente está dando para o modelo. Então, de novo, a gente ensina o conjunto de treino com essa matriz. A gente treina os modelos com os pesos que são fornecidos pela matriz W, de maneira que, se você quiser obter o YI correspondente aos termos de entrada, a gente tem que, de novo, fazer a função do softmax para obter o YI, o tag do termo na sequência. Então, pode passar. Essa aí é uma ilustração de uma entrada que é Jane will back the bill. Aí você passa pelo Bert, aí você multiplica pelos pesos, aplica o softmax, e cada uma dessas saídas aqui são correspondentes a uma tag da frase que entrou, a frase de entrada. Pode passar. Então, essa questão do fine-tuning para essas aplicações pen-based, você faz um ajuste fino, que são aplicações baseadas em spans, e a gente usa os embeddings da entrada contextualizados do modelo para gerar representações dos spans de entrada. Então, você geralmente não envolve apenas uma predição do label ou categoria do spam que foi identificado previamente, mas também determinar o início e fim das posições do spam de acordo com a sequência de entrada. Você pode usar isso de novo por question answering, que dado uma pergunta que você dá ao modelo, você responde com outros termos. Você pode fazer linking de entidades, de maneira que você pode fazer essa desambiguação. Por exemplo, você tem desambiguação quando, por exemplo, você chega no Wikipedia e escreve, por exemplo, uma palavra que pode ter dois significados. Vamos ver, por exemplo, uma frase assim, o menino João esteve com febre por conta da febre de Covid. Aqui a gente tem febre significando dois motivos, duas coisas diferentes, tanto febre para uma coisa que está acontecendo no momento, que é a Covid, e febre como a entidade que representa sintoma de uma doença chamada Covid. E tem essa Core Reference Resolution, que é você identificar e você juntar frases que representam aquela mesma entidade ou conceito no texto. Então, você vai poder, a partir dessa frase ou então conjunto de palavras, você consegue dizer que geralmente isso tem a ver com aquela frase. Então, por exemplo, o paciente teve COVID, por conta disso teve febre. Você consegue começar a reparar que, se febre esteve junto com esse conjunto de palavras, teve, ou então Covid, você consegue começar a entender que, na verdade, febre está relacionado com a doença de Covid, e não uma febre de alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Pode passar. Então, dado uma sequência X que tem T tokens, então você vai de X1 até XT, um span é uma sequência contígua de tokens que começam no I e terminam no J, de maneira que I sempre é menor que J, e J é menor que T, e sempre varia de 1 a T. Então, você sai com um span de tamanho T vezes T menos 1 dividido por 2. Que essa conta T vezes T menos 1 dividido por 2 são todas a soma das somas de todos os números até T, né? E aí você faz o fine-tuning, que é você usar essa entrada contextualizada, os embeddings, do modelo, para gerar representações para todos os spans do input. Aí tem aqui essas contas que passam, fazendo essa conta aqui de uma soma ponderada de acordo com o JI dessa entrada G, aí passando pelo self-attention, softmax, para finalmente você conseguir trazer
diferenciar entre as entidades, as palavras, se ela se refere àquela entidade ou outra. Pode passar. E aqui, olha, esse aqui é um exemplo. Jane Villanueva of United Airlines Holding discussed. E aqui, United Airlines Holding, você consegue dizer que tem a ver com uma organização, e Jane Villanueva é uma pessoa. Então, você consegue diferenciar que um substantivo próprio aqui, não um substantivo próprio, mas United States Holding não é um substantivo próprio que está relacionado a uma pessoa e, na verdade, é uma empresa, uma organization. E Jane Villanueva poderia ser uma empresa chamada Jane Villanueva, mas só que você consegue dizer que, como está dentro desse contexto aqui, essa frase, você consegue dizer que Jane Villanueva se refere a uma entidade chamada pessoa, e United States Holding se refere a uma entidade que tem a ver com organização. São entidades diferentes, embora ambas sejam substantivos próprios aqui dentro da frase. E isso aqui, ela sai toda por essa estrutura aqui, que você tem esse span summary, span representation, e aí você tem o score para as classificações possíveis, aí, de novo, solta o softmax, escolhe-se pelo primeiro que saiu do softmax. Você tem várias saídas possíveis, e aqui ganhar, que vira a classificação que a gente quis. Aqui, no caso de Jane Villanueva, teria muito mais alto para person do que para organization, e analogamente para United States Holding. Pode ir. Bom, a gente está agora finalizando a nossa apresentação, então o objetivo dessa nossa apresentação ela foi introduzir tópicos relacionados, né, ao aprendizado por transferência a partir de modelos de linguagem pré-treinados, e cobrimos diversos aspectos do tema, mas a gente não falou sobre limitações dessa abordagem. Existem muitas limitações, tem muita pesquisa sendo feita nesse campo para superar essas limitações, mas citando algumas limitações que são bem importantes para essa abordagem, a gente tem, por exemplo, a complexidade computacional, né, onde esses transformadores bidirecionais, eles geralmente eles têm um grande número de parâmetros, bastante. Então, isso torna eles computacionalmente caros para treinar e usar para inferência. Então, isso pode levar tempos de treinamentos muito longos, requisitos de memórias muito altos e velocidade de inferência muito lentas. Isso vai crescendo à medida que o modelo for crescendo também. Uma outra questão é a escalabilidade, que diz respeito, né, que por causa do mecanismo de alta tensão, esses transformadores bidirecionais, eles possuem a complexidade, que, se eu não me engano, ela é quadrática. E em relação também ao comprimento da sequência. Então, isso torna desafiador a escalabilidade, né, em processar sequências extremamente longas de maneira eficiente. Isso vai limitando também a aplicabilidade a tarefas com entradas de textos muito longas. Também tem uma outra limitação, que é a sensibilidade do fine tuning, que nesses tipos de transformadores ou em tarefas específicas, pode ser sensível ao hiperparâmetros, como a taxa de aprendizado e tamanho do lote e número de épocas de treinamento. E qual a implicação disso? Isso vai exigir uma experimentação e ajustes adicionais para que você possa alcançar o desempenho esperado. Por fim, também tem a falta de interpretabilidade, né? Que esses transformadores, eles, como muitos modelos de aprendizado profundo, eles são frequentemente considerados caixa pretas, né? Isso torna difícil entender e explicar os processos internos e também a parte de tomada de decisão. Isso é uma preocupação
principalmente no caso onde esses modelos eles serão implantados, né, em aplicações críticas, onde a transparência ela é muito importante. Por fim, essas são as referências para a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.